Essa aula é muito importante. A gente vai falar sobre adaptabilidade e sobre manter a sua mente aberta. Por quê que isso é tão importante num cenário de criação de startup? Vamos começar pelo começo. Algumas pessoas fazem decisões que acham que traz a pessoa para uma vida mais estável. Tem gente que fala, não, eu prefiro algo mais certo, eu faço algumas decisões mais certas, então eu tô aqui tomando uma decisão de trabalhar com algo mais certo em relação a faturamento, ou algo mais certo em relação à minha equipe. Ok, vamos começar pelo começo. Estabilidade não existe mais. Você está só se enganando. Não tem como fazer decisões certas, seguras. Não adianta. O mundo está mudando muito rapidamente. E até quando você sai do mundo de startup e vai para um mundo que supostamente é muito tradicional, alguém que decide trabalhar num banco e acha que por isso está seguro, alguém que decide virar grande executivo de uma empresa que existe há 60 anos. Deixa eu falar um dado um pouquinho desesperador para você. Mais de 50% das empresas que faziam parte do Fortune 500, ou seja, as 500 maiores empresas, de acordo com a Fortune, morrem em questões de algumas décadas. Então, não adianta nem aquilo que parecia o ápice, nem aquilo que parecia o mais seguro. Não tem como você entender o futuro de uma forma que todas as suas ações te ajudam a continuar seguro. Você está se enganando. Isso não é possível. E muito menos no mundo de startup. Na prática, hoje em dia, quem está seguro? Quem aceita que estabilidade não existe mais. Quem aceita que a vida vai ser uma contínua luta para conseguir solucionar problema atrás de problema. E muitas vezes, novos problemas. Agora, como isso que eu estou falando acaba influenciando se você tem uma startup ou se você tem uma empresa? Vou compartilhar uma história com vocês. Uma vez eu estava visitando uma das maiores faculdades do Reino Unido. E a gente foi recebido pela galera que toca a faculdade. Então, pelo presidente, por alguns diretores. E para mim foi muito chocante, porque a gente se sentou e eles começaram a apresentar o plano de 15 anos à frente da faculdade. E por mais que seja muito admirável pensar num plano 15 anos à frente, por mais que eu adoro pensar numa visão de longo prazo, claramente tem um monte de coisa naquele plano que tá errado. É óbvio. É impossível hoje em dia fazer um plano impecável para os próximos 15 anos. Simples. Só você pensar. 15 anos atrás não existia smartphone. 10 anos atrás não existiam aplicativos. Não existiam mídias sociais. Não tem como você achar que você saca, por exemplo, melhores canais de vendas quando o WhatsApp tem 5 anos de vida. Então não adianta. Uma pessoa que acha que pode fazer um plano e que o plano está completamente seguro e não vai ter que ser revisto, essa pessoa está vivendo uma ilusão. Eu lembro que eu comecei a conversar com eles e eu falei, gente, pro negócio que eu tenho, e olha que eu trabalho com algumas das melhores empresas do Brasil e do mundo, tá muito claro para mim que é impossível fazer um plano de negócios para 15 anos adiante. Então, como que vocês permitem flexibilidade? Porque vocês estão apresentando o plano pra gente como se ele fosse impecável, como se ele fosse imutável. Nossa, por que eu fui perguntar isso? Eles acharam um absurdo que eu perguntei isso. É claro que eles têm certeza sobre o que vai acontecer. É claro que o plano de 15 anos está perfeito. É claro que não, né? Mas eles acham que tá. Eles acham que vai ser isso. De novo, eu sei que dá uma baita dó mudar aquilo que deu um trabalhão. Talvez eles trabalharam 5 anos naquele plano. Vai doer, mas é melhor você enxergar a realidade e conseguir resgatar a realidade e agir sabendo o que é real do que viver uma ilusão. Eu sei também que dói muito quando às vezes você vai ter que matar o coração do seu negócio.
Teve uma época que eu dei diversas palestras na Globosat. Poxa, e eu admiro muito, por exemplo, o que a Globo está fazendo com o Globoplay. Você consegue assistir o conteúdo muitas vezes de forma aberta na web. Tem que ter muita coragem para você conseguir pensar em olhar de forma diferente para o coração do seu negócio. Só que, na prática, por que tantos experts não veem as mudanças? Por que não foi o Hilton que começou a Airbnb? Por que não foi a Fiat ou a UPS que começou o Uber? Você pensa, o que está acontecendo no mundo que as pessoas que estão embedadas no ambiente não enxergam o que está na cara delas? Isso não é de hoje. Você volta lá para 1943, Thomas Watson, presidente da IBM, falou que no mundo teria no máximo espaço para vender 5 computadores. Cara, o cara não enxerga. O CEO da Blockbuster não botava nada de fé no Netflix. E assim vai. O que está acontecendo? Acontece o seguinte: existe inovação vertical e inovação horizontal. Aquilo que você está inovando de forma verticalmente, ou seja, que você está melhorando pouco a pouco, se você é um expert, se você está numa indústria há muito tempo, normalmente você consegue enxergar. É a inovação incremental. Você coloca uma coisinha aqui, uma melhoria ali, outra coisinha aqui. Isso normalmente o cara que é expert enxerga. Agora, as grandes revoluções que estão acontecendo hoje em dia são inovações horizontais. E as pessoas que são experts não conseguem enxergar, mesmo estando na cara deles, mesmo disruptando o mercado deles. Isso é muito perigoso. Então, ou você tem uma mente aberta que assume que talvez o coração do seu negócio vai morrer e talvez você tenha até mesmo que construir aquilo que destrói o coração do seu negócio, ou você está para trás. Vou dar um exemplo muito bacana. A Intuit tem vários serviços financeiros e um dos serviços que mais traz rendimento para eles é o TurboTax, que é uma solução que ajuda pessoas na hora de declararem os seus impostos de renda a lidarem com esses impostos de uma certa forma. Tem um outro produto que se chama SnapTax, que praticamente mata a TurboTax, porque facilita, é um negócio mais móvel, é um negócio mais simples, é um negócio mais rápido. Sabe quem criou o SnapTax? A Intuit também. Por quê? Porque se alguém vai destruir o meu negócio, eu prefiro ser dono daquilo que vai destruir o meu negócio. Você precisa ter uma mente muito aberta para entender isso. As pessoas não têm mente abertas. Elas vivem presas naquilo que fizeram por 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e eles não conseguem enxergar que estão morrendo lentamente. Porque não é de uma noite para outra. Tipo, as empresas morrem gradualmente e depois de repente. Mas antes aconteceu o gradual, que ninguém viu. Infelizmente, você tem que estar ok com ser aquele que destrói o coração do seu negócio. Porque entre algum outro destruir, você está fora do jogo, ou você sem quem destrói, você pelo menos é dono do que te destruiu, ótimo. Aí você continua levando adiante aquilo. E volta para muito que foi falado até agora sobre a importância de poder errar. Se você quer inovar, você tem que ter um ambiente no qual as pessoas podem tentar, podem errar, podem aprender com os erros, podem continuar tentando. Não adianta. A natureza de ter um negócio que está vivo inclui errar. Se você está entrando com a mesma atitude daquela universidade do Reino Unido, achando que você sabe tudo e que você não vai errar nada e que tudo vai ser exatamente como você preveu para aqueles 15 anos, cara, você vai sofrer muito
natureza de inovar um negócio é errar. Se você dá a largada entendendo isso, inclusive se permitindo mudar, você já está muito à frente. E nesse ponto de poder errar, eu vou bater mais uma vez na tecla. Claro, ninguém quer errar por preguiça, ninguém quer errar por má vontade, ninguém quer errar porque quer sabotar a empresa. É óbvio que isso é péssimo. Agora, errar porque está procurando respostas porque ninguém ainda encontrou respostas, ótimo, extremamente admirável, extremamente admirável. Você precisa de uma empresa que se adapte e que permita que seus funcionários se adaptem. Inclusive, de novo, lembra? Um dos recursos mais valiosos é tempo. Então, você precisa criar uma estrutura na qual as pessoas conseguem decidir. Uma startup não pode ter burocracia. Uma startup não pode ter hierarquia. Você não pode imaginar que a melhor ideia vai vir do presidente só. Você não pode ignorar ideias vindo de outros lugares. Não adianta. Quem tem uma empresa com mente fechada, que hierarquiza as ideias, que hierarquiza as ações, que hierarquiza os compromissos, não vai sobreviver no Vale. Não tem como. Você perde o que tem de mais valioso no Vale. As trocas, os aprendizados, o compartilhamento, a colaboração. Se tem uma mente fechada, você já está no lugar errado. Você não vai conseguir contribuir com a cultura e você não vai conseguir tirar o melhor proveito daquela cultura. E quando a gente pensa, poxa, tá, mas eu vejo essas histórias de grandes produtos como o YouTube, como o Instagram, como o Twitter, e eles não se adaptaram, né? Ah, não? Então vamos lá. Você sabe como o YouTube começou? O YouTube era um site de paquera. Sim, o videozinho que você fazia upload era um videozinho para ver se a galera tinha interesse em você. O YouTube não é isso hoje. Você sabe como o Twitter começou? Era uma plataforma que agregava podcasts. Você sabe como o Instagram começou? Era um aplicativo chamado Bourbon, que era para as pessoas usarem em bares quando saíam e para compartilhar seus drinks, a experiência. E uma funcionalidade que tinha era que você podia colocar filtro nas fotos. Começaram a perceber que não usavam o aplicativo, mas amavam usar os filtros para um monte de foto. Inclusive fotos que não tinham nada a ver com drinks. Pois é. Não te contam a história toda, né? Contam aquela história linda de sucesso da noite pro dia. Essa história não é real. Nossa, que legal, Angry Birds, 1 bilhão de downloads. Os caras fizeram 50 aplicativos que deram errado antes. Isso ninguém conta, né? Pois é. Não adianta você entrar para esse jogo achando que você vai lançar e da noite pro dia vão ter 2 milhões de pessoas usando essa solução. Isso não existe. Isso nunca existiu com ninguém. Nem com as maiores histórias que você escuta. São simplificações românticas, irreais, de produtos que deram certo e agora contam só a parte que deu certo. E, de novo, se você não tem uma mente aberta, você erra. Eu errei. Por exemplo, quando o Instagram estava só começando, o Kevin, o CEO, ele me chamou para tomar um café com ele, estava pensando em me recrutar. Na época eles tinham 3, 4 pessoas trabalhando no Instagram. A empolgação dele sobre um lance que você poderia ver os filtros quando tá tirando foto e tal. Eu olhei para ele e falei, cara, você não tá enxergando o perigo. Nessa época eles tinham Instagram só para a plataforma iOS. Eu, na minha visão fechada da época, eu falei, Kevin, você não percebe o perigo? O iOS, a Apple vai criar algo que vai vir pré-instalado, com os mesmos filtros, e vai matar o seu produto. E eu não acreditei. Eu tinha uma mente fechada, porque o business deles não era compartilhar fotos, era criar uma comunidade segura, aonde você podia compartilhar os seus momentos. Isso é bem diferente.
Isso é muito diferente. Então você tem que tomar muito cuidado com rapidamente chegar a conclusões ou encontrar paralelos e achar que você já sabe para onde algum negócio vai. Não tem como saber. E não adianta se descabelar pelo que está fora do seu controle. Você tem que entender que estabilidade não existe mais e que inovação não é algo que você faz uma vez na vida e está garantido. O YouTube, por muito tempo, reinou em relação a vídeos online. Depois, Facebook chegou na cola. E sendo dono da plataforma, começou a distribuir mais vídeos, começou a entrar numa guerra em relação a isso. Não existe inovação de uma vez só que te faz ser contínuo. Você tem que estar aberto a mudanças. E às vezes mudanças estruturais. Existe uma nova forma pela qual várias empresas estão se organizando, ficou famoso com os Apos, mas outras empresas também usam isso, que se chama holocracia. É menos ainda burocracia, menos ainda hierarquia. É algo onde as decisões são bem distribuídas. Quando a Zappos resolveu mudar para a holocracia, eles chamaram todos os funcionários, explicaram o que ia acontecer e falaram: quem quiser ir embora, pode pedir para ir embora agora. Vai ganhar um pacote de vantagens magnífico. Porque o custo de alguém ficar aqui, que não está de acordo com as nossas decisões, que não tem a mente aberta para querer se adaptar e entende que a gente vai ter que agarrar isso, talvez não funcione. Mas enquanto a gente agarra, eu não quero ninguém que vire e fale: nossa, eu falei, eu sabia. Você não tá afim? Cai fora. Cai fora. Uma grande porcentagem de pessoas, mais de 10% dos funcionários caíram fora de um dia para o outro. Mas tem que ser assim. Porque você vai tentar alguma coisa nova, tem que tentar com a mente aberta da galera. Claro, tem estruturas e estruturas, mas para esse caso isso é importante. Mas você tem que sacar as conexões entre as coisas. Você não precisa ser a pessoa que mais entende de realidade argumentada. Mas se você trabalha numa imobiliária, tentar entender as conexões entre um software que faz você sentir que está no imóvel, ou se você trabalha com turismo, o que pode acontecer em relação à realidade argumentada, você tem que pelo menos fazer conexões na sua cabeça. Não precisa nada mirabolante. Você tem um restaurante, poxa, talvez aceitar reserva por WhatsApp já te coloca na frente. Não são coisas mirabolantes. Tem a ver com enxergar conexões e estar disposto a fazer testes, a entregar coisas de forma diferente. No começo, eu mencionei que uma grande porcentagem das empresas que fazem parte da Fortune 500 morrem em algumas décadas. Vou te dar um número específico, que é um número bem assustador. 450, 90% das empresas que faziam parte das 500 maiores morrem a cada 60 anos. Tudo bem, 60 anos pode parecer um longo tempo. Estou falando das empresas que parecem ser mais seguras. Elas morrem, elas acabam, 90%. Se isso não te assusta, se você não quer ser o criador do que vai te destruir ouvindo isso, você já está fora do jogo. E quando eu digo mente aberta, você tem que entender como as pessoas vivem agora também. Por exemplo, tem gente muito boa que quer trabalhar de lugares remotos. E talvez seja possível você criar uma estrutura para isso. Tem gente muito boa que quer mudar de setor a cada 2 meses. Quanto mais rapidamente a sua empresa cresce e cresce globalmente, você tem que ter uma super tolerância para culturas, para formas de vida. Você tem que aceitar isso. O melhor talento pode vir de qualquer lugar. Lembra, seu melhor talento pode ser uma pessoa de qualquer raça, de qualquer crença, de qualquer gênero. Pessoas que talvez decidiram viver vidas muito diferentes. Você tem que respeitar. Se a pessoa está lá, faz o seu trabalho, entrega resultados, para quê? Se é um empregador que vai contra a diversidade.
Não faz o mínimo sentido. Eu mencionei o quanto algumas empresas têm morrido e vou trazer um dado aqui interessante. Empresas que, antes de tudo, definem a sua missão. Existe hoje o que a gente chama de Mission-Led Companies. Empresas que o alicerce principal é a missão do que eles querem deixar no mundo. Essas empresas têm crescido quase 400% ao ano. Uma empresa que está no S&P 500, que está no index da Bolsa Americana, por ser uma das 500 empresas mais interessantes, mais estáveis, está caindo 8% por ano em média. Eu leio isso para você e eu acho que faz sentido ter a mente aberta para entender como virar uma mission-led company. Como virar uma empresa que tem, sim, um alicerce da missão. Ainda mais hoje, que a geração atual, eles querem saber tudo sobre a sua empresa. Querem saber total transparência. Quem são os fornecedores? Aonde os fornecedores produzem o que produzem? Como eles tratam dos funcionários deles? A galera quer saber. Acabou um jogo que as empresas são uma caixa negra e você não sabe o que foi feito. Você tem que ter a mente aberta para entender que as coisas mudaram, que a transparência é importante, que você ser sustentável em tudo é importante, que as pessoas hoje em dia votam com as suas carteiras. Tem produtos mais caros que vendem mais. Por quê? Porque estão conectados a certas missões. Porque não tem uma cadeia insustentável que tira valor de um monte de gente. O mundo mudou. Você tem que pensar nessas coisas. E mesmo que você tenha encontrado um nicho e tenha conseguido criar um produto para um mercado específico, não celebra tão cedo não. Porque acontece o seguinte. Uma coisa é vender para entusiastas, para visionários, para aquela galera inicial, que é uma galera empolgada, que tinha uma necessidade grande e você conseguiu suprir a necessidade. Essa galera, eles gostam de inovação, eles gostam de ser o primeiro. Agora, para sua empresa realmente se manter viva, você tem que cruzar um abismo, que é deixar de vender só para visionários e vender para os pragmáticos. E daí é um jogo totalmente diferente. É a galera que compra o que é mais certo. É a galera que compra o líder de mercado. Porque ninguém é julgado se erra comprando o líder do mercado. Agora, como você vira o líder do mercado se você ainda não chegou nos pragmáticos? Sacou a dificuldade? Não adianta você ficar preso naquilo que te levou a crescer até agora. O jogo muda. É uma empresa. Não adianta se apegar de uma forma ultra romântica. Não, mas eu quero a vida toda vender para esse 1%. Que beleza, ok, essa decisão. Saiba disso. Você está criando lá um negócio de estilo de vida, um lifestyle business, não tem problema. Mas saiba disso. Lembra, quando você vai de uma startup pequenininha, que tem um nicho pequenininho, que achou alguns entusiastas, alguns visionários, e você quer ir para uma massa maior, você quer virar líder do mercado em um segmento, você vai ter que passar por muitas mudanças. E você vai ter que ter a mente muito aberta para isso. Quantas vezes eu vejo alguém lançar um produto e feedback atrás de feedback é que as pessoas usam esse produto para outra coisa. E daí as pessoas ficam pé da vida. Não, mas eu criei o produto para isso, por que estão usando para outra coisa? Cara, se você lança algo e 90% das pessoas estão usando para outra coisa, mas estão felizes usando para outra coisa, talvez você esteja suprindo uma outra necessidade. Isso é bom, não é ruim. Não adianta você ficar preso na solução que você quis criar. Lembra que você está tentando solucionar um desafio. Qual que é o desafio que você está tentando solucionar? No final, qual necessidade você está suprindo? Isso é muito importante de entender.
Lembra que não interessa o seu tamanho. A sua humildade vai te ajudar a trazer melhores respostas. Vou dar um exemplo muito simples. O Facebook já tinha o Messenger. Só que enquanto o Messenger estava lá, meio travadão, o WhatsApp explodia, o Viber explodia. E acontecem coisas como essa compra por 18 bilhões de dólares. Por quê? Porque às vezes um líder no mercado acha que, tá seguro, eu já tenho a distribuição, eu já tenho a tecnologia, eu tenho uma equipe trabalhando, eu tô seguro. Quando descobre o que está acontecendo, nossa, a conta sai cara. E isso porque o Mark podia pagar essa conta. Às vezes você não pode pagar essa conta. E aí você entra numa brincadeira bem diferente. E isso para os dois lados. O Mark há anos quer comprar o Snapchat. O Snap não quis. Não, fazer do meu jeito, fazer meu IPO aqui. Talvez não tenha sido a melhor decisão. Não tem como uma pessoa saber a decisão. Tem gente que fala, por exemplo, que o Instagram vendeu muito barato, por 1 bilhão. Tem gente que admira o Instagram acima de tudo, que achou que foi uma ótima venda. O ponto é, você não tem como saber. Mas nas duas pontas. Na ponta de quem é um gigante que talvez vá adquirir, ou na ponta de um outro que está virando um gigante. Você tem que entender possibilidades. Você tem que conseguir se colocar no lugar em situações boas e ruins para o seu negócio. Você não pode ser uma pessoa cega, achando que você está sempre segura ou que você sabe melhor do que qualquer os outros. E várias vezes, nessa humildade, quando você está fazendo alguma coisa, até por brincadeira, você pode descobrir novas ideias de negócios. Tem um amigo que ele é muito ninja em conectar pessoas. Eu lembro que eu ia visitar Nova York e era a primeira vez que eu ia visitar Nova York com foco em startups. Eu já tinha ido várias vezes, mas eu não estava nesse mundo de startups, eu não tinha ido para conhecer startups. E eu lembro que esse meu amigo que morava em Nova York antes, agora já estava no Vale, uma vez eu acordei e tinha lá 20 e-mails dele. Cada e-mail era uma conexão. Ele tinha me conectado com 20 das melhores pessoas que ele conheceu nos tempos que ele morava em Nova York. Gente legal pra caramba. Encontrei com os 20. Primeiro, super bacana uma pessoa ser acessível assim. Mas o mais surreal é que ele tinha uma outra empresa. Ele acabou vendendo a empresa. E a próxima empresa dele foi o quê? Um serviço que conecta pessoas. Então, às vezes, isso que você faz, porque você não hierarquiza, porque você gosta, porque você curte, porque é seu natural, pode te ensinar um monte de coisa sobre caminhos para você seguir na vida. Se eu não tivesse a mente aberta de fazer uma competição de plano de negócios no MIT, eu talvez não teria descoberto que a minha paixão é empreender. Se eu não tivesse me permitido escrever um e-book gratuito, talvez eu não teria traçado o caminho de abrir a fase nova e crescer a fase nova. Você tem que ter a mente aberta. Você tem que querer explorar coisas de forma diferente. Você tem que ir lá e ir de uma forma que você se entrega, não que você faz de qualquer jeito. Vários exemplos que eu dei no curso até agora. O próprio MVP do aplicativo lá de entrega para refrigerante. Se você não tem a mente aberta e escuta o feedback da pessoa lá que é dona de uma empresa de eventos, você talvez não encontre um segmento muito melhor. Você precisa estar com as suas anteninhas da observação muito ligadas. E lembra de algo: inveja mata possibilidades. Se você achar que a forma como você vê o mundo é a única forma correta, você não vai conseguir lidar com ninguém. A gente vive no nosso próprio mundo. E aquilo que é normal pra gente pode totalmente ser incomum pro outro. Sabe aquele lance? Aqueles que dançavam e ouviam uma super música bacana eram julgados loucos pelos que não ouviam a música. Então você tem que tomar muito cuidado com o julgamento, com inveja. E às vezes não é nem maldade, né? Mas você permitir dar valor para
para quem faz as coisas de uma forma diferente, você ganha com isso. Por exemplo, eu tenho uma amiga que fez o programa de verão da Singularity University, né, da escola da NASA com a Google, é um programa super concorrido. E depois de se formar, ela resolveu que em vez de abrir uma empresa, ou em vez de trabalhar e aceitar um super trabalho numa empresa, que é o que todo mundo faz, ela queria trabalhar de 2 a 4 semanas em empresas diferentes por um ano todo. Então pegou, 20 empresas e por um ano ficou de 2 a 4 semanas lá. Um monte de gente julgou. Nossa, mas o que ela vai aprender em 2 semanas? Nossa, mas ela poderia fazer a empresa dela. Nossa, mas ela poderia aceitar uma super proposta, super bem paga. Cara, foi super legal ela traçar o caminho dela dessa maneira. Ninguém mais fez isso. Isso tornou ela muito mais única. Isso abriu muito mais oportunidades para ela depois. E lembra, o seu modelo mental, até sem você perceber, te faz chegar em decisões precipitadas. Quando eu comecei a fase nova, eu criei 3 cursos. Um focado em empreendedorismo, que era muito ligado em prototipagem, em fazer um MVP. Para mim, eu achava que esse poderia bombar muito. Um segundo curso que eu criei foi um curso de inovação, que esse eu achava que ia ser o top dos tops, porque as pessoas aprendiam diversas ferramentas de inovação, já aplicando essas ferramentas para um real problema bilionário de uma empresa verdadeira brasileira que estava junto na sala de aula. E eu fiz também um curso chamado As Grandes Habilidades do Dia a Dia, mais focado em relacionamento, mais focado em autoconhecimento. Eu, formado no MIT, em ciência da computação, vindo do Vale, o que eu achei? Empreendedorismo e inovação tem tudo para bombar. Tenho certeza que esses 2 vão arregaçar. Os 3 foram muito bem, mas era indiscutível. Era só olhar para métricas. O curso de onde saíram mais projetos não foi o curso de prototipagem, não foi o curso de inovação, foi o curso de relacionamento. Se eu tenho uma mente fechada e eu ignoro os fatos, porque tem gente assim, né? Vai lá, cria o produto, pega feedback e nega o feedback. Você acha que o teste foi errado. Você não consegue se permitir entender que a métrica está certa e que te mostra novos passos a serem tomados. E às vezes a gente tem preconceitos. Eu lembro que por anos e anos pessoas me falavam que eu tinha que lançar cursos online pagos. Por 1000 razões. Eu achava que meu mundo não era esse mundo. Poxa, minha jornada no mundo de educação começou com um e-book 100% gratuito. Muito do que eu tenho dos meus negócios de educação nasceram no mundo offline. Eu tenho cursos online 100% gratuitos e 100% abertos. Então, por muito tempo, eu tinha um pé atrás muito grande em relação às vantagens que tanto falavam. Não, mas curso pago fechado, o cara que paga dá realmente um super valor, a transformação é real. Eu achava que isso não era real. Até que, 3 anos depois da fundação da Fase Nova, eu resolvi fazer um teste em relação a isso. E eu vi que realmente tinha algumas coisas bacanas. Tinha algumas coisas que iam sim de encontro com o que eu queria criar. Não era tudo. Claro, a gente nunca tem que pegar e só copiar o que outras pessoas fazem ou, de forma cega, repetir aquilo que te falaram que é o mais vantajoso ou mais valioso. Você tem que ver o que se aplica para você. Nesse lance de mente aberta, você tem que ter um balanço grande entre entender o que está acontecendo no mundo e agir no seu negócio. Não estou dizendo que tem que ser o louco, que tudo que está no ápice você copia. Claro que não. Você pega o Vale do Silício, chega ano, sai ano. Sempre muda o foco. Você vai lá um ano, todos os investidores estão a fim de investir na próxima empresa que vai ter 1 bilhão de usuários. Empresa focada no consumidor, com alguma solução gratuita que vai ganhar no jogo de números. Aí você vai no outro ano, tudo que o Vale não quer é isso que ele queria.
Ele quer agora empresas sérias, que vendem para os negócios, que faturam e que crescem o faturamento através de vendas. Não adianta você ser o doido que vê o que está no ápice agora e vira isso. Você virá o Frankenstein. Você nunca vai se aprofundar, você nunca vai aprender. Mas esse balanço entre enxergar o que está acontecendo, enxergar o comportamento das pessoas, enxergar o que elas precisam e também enxergar a sua missão e conseguir fazer uma dança entre essas coisas é muito importante. E claro que isso requer mente aberta e a habilidade de se adaptar. Então a gente termina agora o nosso segundo módulo te lembrando a importância de entender que empresas passam por ciclos, passam por momentos diferentes, o crescimento doloroso é um desafio atrás do outro, os desafios são diferentes e você precisa ser resiliente e ter uma mente aberta para conseguir se adaptar. Vamos agora para o terceiro módulo.